no quintal da minha casa, eu conheci o maior contador de histórias. Ele era muito largo, muito comprido e chegava sempre todo molhado. Começava as histórias e não as terminava. Tinha muita pressa. Queria mesmo chegar no mar. Mas havia ela, uma lavadeira da beira do rio, que conheceu como ninguém o segredo das águas. Foi com ela que eu aprendi essa história que eu vou te contar. Inhá acordava quando a aurora dava primeiros sinais de claridade, quando acordava o dia. O fogo aquece o primeiro gole de café. E então, Inhá reúne numa mesma trouxa roupas claras, roupas escuras, roupas encardidas. Diz que é com a força do punho e da mão que ela lava roupas. Água pura e pouco sabão. Mas a força do braço, da mão, faz as roupas ficarem alvejadas. Aquelas encardidas, às vezes, nem sempre. Às vezes elas precisam ser muito fervidas. Mas isso é outra história. O que Inhá me ensinou, e é isso que eu vou te contar, é a história de um pescador ali, da barranca do rio. Pedro era um pescador. Morava numa casa de palha, sem teto, chão batido, sem cama para dormir. Tinha uma esposa, a mulher do pescador. Ela, então, às vezes exigia. Pedro tentava trazer sustento todos os dias, mas às vezes jogava a linha, o anzol e as minhocas e nada pescava. O povo daquela vila já andava até a conversar. Eita, Pedro! Você anda mesmo dando banho nas minhocas? Os dias se passaram e nenhum dia é igual ao outro. Teve o dia em que Pedro juntou a minhoca, a lata, a linha e jogou naquelas águas cristalinas. Nesse dia, a linha afundou. Algo fisgou. Pedro começou a puxar aquela linha. E quando puxou, debaixo daquela água, de dentro saiu, foi um imenso peixe dourado encantado. O pescador ficou com uma cara assim de... Sabe quando você vê alguém pelado passar na tua frente? Exatamente. Pedro olhou para o peixe. Mais surpreso Pedro ficou foi quando o peixe falou. Pescador, eu não sou deste lugar. Eu sou o guardião das águas puras do fundo do rio e do mar. Se você me soltar, te concedo alguns pedidos. De tão surpreso que Pedro ficou, ele simplesmente tirou o anzol e o peixe mergulhou. Pedro volta para casa e chega lá, não sabe ao certo se ele sonhou ou se ele viveu. E a porta
Ele entra em casa e encontra a esposa. Mulher, hoje você vai se assustar, mas você tem que acreditar. Hoje eu pesquei um peixe imenso assim, ó, grande, dourado, pesado. Um peixe de dar água na boca. E cadê o peixe? O peixe? E tive que soltar. Tive que soltar porque o peixe diz que era encantado. Veio das profundezas das águas. Diz que se eu poupasse a vida dele, ele me daria muitos pedidos. Me concederia novos pedidos. E você não pediu nada, dica de nada? Mas o que eu havera de pedir? Nós já temos tanto. Vivo tão satisfeito com o que Deus me deu. A mulher do pescador observou e achou que algo estava muito esquisito. E perguntou: Marido, por acaso você bateu a cabeça? Tomou sol? Bebeu hoje? Que história é essa de peixe dourado encantado? Depois de velho, ficou mentiroso? Nada disso. Ela resolveu foi testar se aquilo era realmente uma verdade. Então você vai lá para a barranca do rio e de lá chama esse tal peixe dourado encantado e diga que euzinha, sua esposa, tá precisando, sabe de quê? De uma casinha de madeira um pouquinho melhor. Uma casinha de madeira azul, com janelinhas brancas. Pode ter sala, cozinha, banheiro e cama. Vai ficar me olhando? Vai logo lá, rapaz! Se esse tal peixe dourado existe mesmo, pra mim é meio abobado. Mas se ele existe mesmo, ele vai realizar. Pedro foi para a barranca do rio. E quando chegou à margem, subiu numa imensa pedra. E nessa imensa pedra, olhou para as águas cristalinas do rio e de lá falou: peixe dourado, peixe encantado, peixe dourado. Do meio daquele rio, o peixe apareceu. O que queres, pescador? Ah, minha mulher tem um pedido a lhe fazer. Já que te poupei a vida, você pode me atender? O peixe dourado ouviu todo o pedido do pescador. Ela quer uma casa de madeira azul, com janelas brancas, com sala, cozinha, banheiro e cama. O peixe assim respondeu: pelo poder da palavra, pelo valor da verdade, esse pedido já é uma realidade. E quando olhou para a barranca do rio, de fato, ele viu. Como um encanto. O pedido estava realizado. Nossa, o pescador disse: agora ela vai acreditar. E quando chegou em casa, feliz, ela estava mais ou menos assim: Marido! Mas que casa das bonitas! Olha, de madeira, tudo arrumadinho, tem sala, tem cozinha, tem banheiro, tudo instaladinho. Mas tá me passando uma coisinha aqui pela minha cabeça. Você não acha que esse espaço aqui tá meio pequeno para nós dois? Tô achando que nós podíamos ter pedido umas coisinhas um pouquinho a mais. Uma casa assim, por exemplo, de tijolos. Olha só, 2 salas, 2 cozinhas, 2 banheiros, 2 varandas,
2 andares. O marido tentou argumentar e disse: mulher, não abusa da sorte. O vento está soprando ao teu favor, mas não abusa. Cavalo dado não se olha os dentes. A mulher olhou para ele e disse: marido, vai logo lá para a barranca do rio. Faz esse pedido. Euzinha quer uma casa de tijolos. E assim, o pescador foi. Quando chegou na barranca do rio, de lá, ele chamou: peixe dourado, peixe encantado, peixe dourado. As águas do rio agora não mais cristalina como antes. O peixe apareceu. O que queres, pescador? Minha mulher tem um pedido novo. E já que te popei a vida, você pode me atender? Ela quer uma casa de tijolos, 2 quartos, 2 cozinhas, 2 banheiros, 2 varandas. Ela quer uma casa de tijolos de 2 andares. Para esse pedido, o peixe dourado assim respondeu: pelo poder da palavra, pelo valor da verdade, esse pedido já é uma realidade. E quando olhou para a margem daquele rio, sim, a casa de tijolos estava ali, prontinha. E de dentro da casa, a mulher estava feliz. Feliz, mas nem tanto. Quando o pescador volta para casa, encontra ela assim: marido, que casa das bonitas! Olha, marido, veio tudo que é tipo de eletrodoméstico. A cozinha é um luxo. Marido, você sabe que eu tava aqui a pensar umas coisinhas. A pensar assim, ó. Veio nas paredes aí um espelho e fiquei a me olhar aqui. Mas você sabe que eu tenho um jeitinho de ser rainha. Você não acha que eu tenho um jeitinho de ser rainha? O marido tentou parar o sonho e disse: mulher, já está bom. Cuidado, mulher, quem nunca comeu melado se lambuza. E ela disse: marido, eu tô achando que além de eu ser rainha, eu mesmo tenho que ter um castelo. Assim, ó, um castelo com umas 38 torres, todas de ouro. Um castelo imenso, cheio de salas, um trono de ouro e uma coroa. O marido disse: mulher, cuidado que a água desse poço vai secar. Marido, vai logo pra lá, fecha essa matraca. O marido foi para a barranca do rio. E quando chegou, subiu naquela pedra imensa e ia chamar o peixe dourado encantado, reparou que a cor da água já havia mudado. Mas ele chamou: peixe dourado, peixe encantado, peixe dourado. Das profundezas daquelas águas, o peixe apareceu. O que queres, pescador? Minha mulher tem um novo pedido para fazer. Ela agora disse que quer ser rainha. Quer um castelo assim com umas 38 torres. E disse mais ainda, e disse que quer uns palácios e quer um reino inteiro só para ela. Um trono de ouro, coroas, enfim.
Ela quer ser da realeza. O peixe dourado assim respondeu: pelo poder da palavra, pelo valor da verdade, esse pedido será uma realidade. Quando ele olhou na barranca do rio, o que viu? Viu um castelo, daqueles dos mais bonitos que existe. Mas pense num castelo, aquele dos contos de fada. O da Cinderela que perdeu o sapato. Pouco! Esse castelo era imenso, exatamente como ela pediu. Dentro do castelo, uma imensa sala de receber. Tinha refeitórios, tinha dormitórios, torres que dava para ver o horizonte. Ela estava feliz, mas nem tanto. Quando o marido chegou dentro daquele imenso castelo, ela tinha acabado de olhar por uma janela. Havia sol. Mas no outro lado, estava se formando uma imensa tempestade no céu. O céu estava escuro, pesado, aborrecido. Dava trovoada, relâmpagos. Ela sentiu medo e disse: marido, para que é que me serve um reino inteiro? Um castelo desse tamanho, se euzinha aqui vou morrer afogada. Você sabe que eu tô aqui a pensar umas coisinhas? Tô aqui a pensar, marido, que nós podíamos ter pedido umas coisinhas um pouquinho a mais. Assim, ó. Pedir uns poder. Transformar a chuva em sol. Transformar a noite em dia. Transformar o salgado em doce, o feio em bonito, o frio no quente. Uns poderzinhos tão simples. Marido, eu tô aqui a pensar mesmo. Você podia voltar lá pra barranca do rio e pedir pro o peixe dourado encantado que euzinha, sua esposa, sua rainha, quer mesmo ser Deus. Deus? Mulher? Você vai dar com os burros na água? Mulher? Isso não se faz. Mulher, você já se lambuzou demais. A água desse poço vai secar. E ela diz: marido, e eu vou mandar te enforcar se você não for lá falar com esse tal peixe dourado encantado que euzinha aqui tô querendo esse pedido. Para evitar maiores conflitos, o pescador foi para a barranca do rio. Quando chegou, subiu naquela imensa pedra e de lá chamou: peixe dourado! Peixe encantado! Peixe dourado! Peixe dourado! Peixe encantado! A água daquele rio agora estava turva, verde escura, quase negra água. E de lá apareceu o peixe, que disse: o que queres, pescador? A minha mulher tem um outro pedido para lhe fazer. De abrigo já tá tudo bom, já tá tudo certo. Tá contente lá? Mas nem tanto. Disse que agora ela quer mesmo assim ter uns poderes, sabe? Ela quer transformar a chuva em sol, quer transformar a noite em dia, quer transformar o feio em bonito, quer transformar o salgado em doce, enfim, ela quer transformar. E disse que quer ser
quer ser Deus. Nesse instante, a natureza parou de respirar. A água do rio ficou parada no lugar. Os pássaros não voaram. O vento não soprou. O peixe apenas olhou para o pescador e de lá falou: pelo poder da verdade, pelo valor da palavra, pelo valor da palavra, pelo valor da verdade, este pedido jamais será realidade. E tudo que a água trouxe, a água levou. E lá, na barranca do rio, dizem que a mulher do pescador ainda está no mesmo lugar do início da história. Na mesma casinha de palha e de cerca caída. E diz que ela fica lá pensando assim: Marido, será que sonhei? Ou será que vivi? O que essa história quer muito dizer é que existe um ditado popular que anda de boca ao ouvido há muito tempo. Quem muito quer, nada tem. Quem muito escolhe, fica com nada. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. Assim, a canoa atravessou, o rio andou e essa história terminou.